Olá, vamos dar continuidade ao nosso curso falando mais sobre os métodos de arquivamento. Mas aí, ainda tem alguma coisa para falar de método de arquivamento? Sim. A gente já viu aí como é que funciona os métodos de arquivamento, mas tem alguns detalhes a mais para a gente acrescentar a respeito desse assunto. Vamos lá? Então, olha só relembrando. Então é sempre bom reforçar. Você pode organizar seu arquivo basicamente pelo quê? Por nome, que é o método alfabético, por local ou procedência, né, cidade, estado ou país, que é o método geográfico, por número, que é o método numérico, e por tema ou assunto, que é o método ideográfico ou temático, perfeito? Então vamos lá. Eu tenho aqui um esqueminha, que eu coloquei exatamente tudo que a gente trabalhou aí a respeito desse assunto. Então, alfabético, geográfico, numérico e ideográfico, as subdivisões que a gente já trabalhou até agora. Vamos avançar mais um pouquinho então? Então, olha só. Além de tudo que a gente viu até aqui, os métodos de arquivamento são subdivididos em dois sistemas de arquivamento, que é o sistema direto e o sistema indireto. Então, mais um complicador para você. O que quer dizer um método do sistema direto e um método do sistema indireto? Vamos trabalhar em cima disso? Olha só. Nós temos esses dois sistemas, direto e indireto. Os métodos do sistema direto são alfabético, geográfico e ideográfico alfabético. Já os métodos do sistema de indireto são numérico simples, cronológico, dígito terminal e ideográfico numérico. E aí, complicou sua vida? Agora você vai ter que ficar decorando um por um. Esse é direto, esse é indireto, esse é direto, esse é indireto. É isso? Pode até ser. Mas se você entender como é que a coisa funciona, por que eles são diretos ou indiretos, você vai acabar facilitando um pouquinho a sua vida. Vamos tentar entender? Então, olha só, vamos avançar mais um pouquinho então. Olha só, primeiro vamos definir. O que quer dizer métodos diretos, por exemplo? Então, os métodos diretos são aqueles que não precisam de índice auxiliar para poder localizar os documentos. Ou seja, a busca é feita diretamente no local onde eles são guardados. São exatamente os métodos alfabético, geográfico e ideográfico alfabético. Então vamos lá, o que quer dizer isso? Na hora de buscar o documento no lugar dele, você não precisa de um índice que vai te ajudar a saber a posição dele dentro do arquivo. Então por isso que o nome é método direto. Por quê? Porque a busca é feita de forma direta no arquivo. Tá vendo? É daí que vem o nome. Busca direta, ou seja, método direto. Alfabético, geográfico e ideográfico alfabético. Se você ainda não conseguiu gravar nem entender, não se preocupa não. Conforme a gente vai acrescentando detalhe, a coisa vai ficando mais clara. Quer ver? Vamos avançar mais um pouquinho, olha só. Um exemplo aqui do método direto. Não existe um índice auxiliar para poder localizar o documento, não precisa. Já nos métodos indiretos, são aqueles que exigem a adoção de um índice auxiliar, que normalmente é alfabético, que remeta ao número em que o documento foi arquivado. São os métodos numérico simples, cronológico, dígito terminal e o ideográfico numérico. Ou seja, para buscar o documento no arquivo, tem que ter um índice primeiro. Então existe um índice auxiliar, geralmente alfabético, que vai remeter para o número em que o documento foi arquivado. Então olha só, vamos com calma aqui para pegar o esquema. Métodos diretos não precisam de índice. Métodos indiretos precisam de um índice. Por isso que é indireto, porque precisa de um índice. Pode até gravar assim, ó. Indireto tem a ver com índice. Tá vendo? Indireto, índice. Os diretos não precisam de índice. Tranquilo? Agora vamos pegar exemplo prático para entender. Olha só. Vamos pegar aqui um esquema, um sistema de busca. Como é que você busca o documento no arquivo? O solicitante, quando vai no arquivo, geralmente ele informa o nome. O seu nome, o nome do local, o nome do assunto que ele quer. Para buscar o documento, como é que vai funcionar? Se você organizou por nome, por letra, você vai direto no local que ele está guardado. Se você organizou por número, você vai ter uma dificuldadezinha. Ó, a pessoa te dá o nome dela. Se está organizado por nome, você vai direto. Se a pessoa te dá o nome e você organizou por número, você vai ter que consultar no índice. Ó, primeiro vai ter um índice no meio do caminho, que vai te remeter para o número que ele está guardado. Ou seja, uma busca indireta. Então vamos lá, agora vamos para o pulo do gato, agora entender isso aí. Porque eu sei que é muita informação, que às vezes a pessoa está dizendo, como assim nessa altura? Vamos partir para o exemplo prático?
Vamos lá, quando você vai numa biblioteca, pegou o exemplo? Você vai atrás de um livro numa biblioteca. Geralmente você vai lá com o quê? Com o nome do livro ou com o código dele? Percebeu? Você sempre vai na biblioteca com o nome do livro que você quer e não com o código. Você sabe o nome do autor ou o nome do livro. Por exemplo, você vai procurar na biblioteca Memórias Póstumas de Brás Cubas. Você vai chegar na biblioteca. Se ela estivesse organizada pelo nome do livro. A gente já percebeu que a biblioteca não organiza pelo nome do livro, organiza por código. Mas olha só a diferença. Se você fosse numa biblioteca ou numa livraria, procurar Memórias Póstumas de Brás Cubas, e os livros estão lá em ordem alfabética na estante, você sabe onde esse livro está? Sabe. Você vai pelo nome dele, você vai direto nele. Percebeu? Pensa aí quando você vai na livraria. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Onde é que ele está lá nas estantes? Se está em ordem alfabética, você vai olhar só a beiradinha. A, B, C, D, está aqui o livro que eu quero. Tá vendo? Você buscou o livro diretamente, não tem que consultar em lugar nenhum. Agora, se ele está organizado por código, complicou. Porque agora você não sabe o código do livro, você sabe o nome dele. Então você vai ter que ter um sistema, que geralmente hoje em dia é informatizado. Esse é o índice, que você vai digitar o nome do livro. Por isso que na biblioteca, lá na entrada, tem um sistema. Você vai digitar o nome do livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, o que ele vai te retornar? O código que esse livro está organizado, 869.0, entre parênteses, 81. Tá vendo? Aí você anota num papelzinho e vai lá na estante buscar o livro. Não é assim que funciona? A busca foi feita de forma indireta. Por quê? Porque o usuário não sabe o código que o documento está guardado. Então isso acontece normalmente nos arquivos. Quer ver um exemplo prático? Se você essa semana tiver que resolver um assunto no órgão público, você vai lá no TRE resolver um problema no seu cadastro. Então você está lá no TRE e a pessoa vai te perguntar o seguinte: qual o número do seu título de eleitor? Imagina que você não levou esse título e lá o seu cadastro é organizado pelo número. Você sabe o número dele? Provavelmente não. Qual é a informação que você vai informar lá no dia que você chegar lá para resolver algum assunto? Seu nome. Então você vai dizer, meu nome é fulano de tal. E lá ele vai ter que buscar o seu documento. Se tiver organizado pelo nome, perfeito. Então você deu o nome, está organizado por nome, vai lá e busca. Agora, se ele tiver organizado pelo número do seu título, o que ele vai precisar? De um índice. Ele vai ter que jogar o seu nome no índice, ele vai dizer o número do seu título e agora ele busca. Tá vendo? A coisa é bem lógica. Se você tivesse que ir na escola que você estudou na 4ª série para buscar um documento. Então vai que você precisa de um documento daquela escola. E você chega lá, a pessoa te pergunta qual o número da sua matrícula da época. Por quê? Porque o arquivo está organizado por matrícula. E aí? Você lembra da sua matrícula da 4ª série? Então não dá para exigir ou esperar que o usuário chegue no arquivo com o número do documento aguardado. Você deve esperar que ele vai chegar com o nome dele e não com o número. Então, por isso, quando você organiza por nome, é uma busca direta. Quando você organiza por número, é uma busca indireta. Tá vendo? Não é tão difícil, não. Qualquer coisa é só gravar o esquema. Organizou por letra, método direto. Tá vendo? Por isso que o alfabético, o geográfico e ideográfico alfabético são diretos, porque todos trabalham com letra. Trabalhou com número indireto. Numérico simples, numérico cronológico, numérico dígito terminal e ideográfico numérico, tudo número. Então volta aqui para o nosso esqueminha, olha só aquele que eu acabei de citar. Se você chegasse lá na escola que você estudou, você vai informar seu nome. João da Silva. Como é que a pessoa vai buscar o documento? Então ela vai procurar, se organizou pelo nome, vai direto. Se organizou pelo número, busca no sisteminha, que vai informar qual o número que ele foi arquivado, e aí a pessoa vai buscar no lugar, tá vendo? De forma indireta. Então, alfabético, direto. Numérico, indireto. Tranquilo? Vamos avançar mais um pouquinho, então. Olha só como é que isso cai na prova. Entre os métodos de arquivamento, o método alfabético é um método direto. Perfeito. Se trabalha com letra, é direto. Por quê? Porque a pesquisa é feita diretamente. Não sendo necessário recorrer a um índice auxiliar para localizar o documento. Perfeito, exatamente isso. Então, citou que o alfabético é direto e não explicou por quê. Tudo ok. Bom, mais um. Sistema direto de arquivamento é aquele no qual, para se localizar um documento, é necessário primeiramente consultar um código ou um índice. Errado, exatamente o contrário. Se é direto, não tem necessidade de consultar um índice ou um código para poder localizar. Isso acontece no indireto, portanto, item incorreto.
é um método de arquivamento de documento que apresenta a desvantagem de ser um método indireto, obrigando a duplicidade de pesquisa. Por que duplicidade de pesquisa? Porque você vai pesquisar primeiro no índice para depois chegar no arquivo. Então, você vai pesquisar duas vezes, no índice e depois lá na estante. Qual seria esse método? Ó, se é indireto, tem a ver com número. É só procurar algum que tenha a ver com número. Olha ele aqui, ó. Tá vendo? Se tem número envolvido, indireto. Então, letra D. E detalhe, por que ele diz que é uma desvantagem? Porque você passa a depender desse índice. Se você chegar na empresa e o índice está fora do ar, você não consegue localizar documento nenhum. É igual na biblioteca. Se você chegar lá atrás de um livro e o sistema está fora do ar, como é que você vai achar o livro? Você não sabe o código dele. Se tivesse organizado pelo nome, você não precisa de índice. Imagina um hospital, que os prontuários são organizados pelo número do prontuário. A pessoa chega lá na urgência para ser atendida e tem que buscar o prontuário dela. Se está organizado pelo número, como é que a pessoa vai achar se o índice está fora do ar? Então o usuário não vai saber o número do prontuário dele, muito menos o funcionário do arquivo. Tá vendo? Para você trabalhar com número, tem que ter o índice disponível na hora que você precisa. Para organizar por nome, não tem necessidade. Se você sabe o nome da pessoa, você acha diretamente se precisar de índice. Tranquilo? Então vamos lá, mais uma questão. Ministério da Fazenda. Quando eu preciso de um método de ordenação simples e direto para pesquisa não dependendo de um índice, eu posso usar qual método? Olha só, não depende de índice. Então o método é direto e eu sei que trabalha com letra. Acha uma opção que tem um método que trabalha com letra. Qual é o método? Alfabético. Ó, porque os outros têm a ver com número, numérico, duplex, que são códigos numéricos, decimal, e o assunto que não necessariamente vai ser por letra, pode ser por código também. Então eu sei que o alfabético é sempre direto, que tem a ver com letra. Os métodos numéricos são do sistema indireto, tá vendo? Tudo que é numérico é indireto, perfeito. Uma vez que, para se localizar um documento ou a pasta, há que se recorrer a um índice, que o índice é alfabético, que fornecerá o número sobre o qual o documento foi arquivado. Perfeito, exatamente isso. Então explicou direitinho por que os numéricos são indiretos. Assinale a alternativa que apresenta um método de arquivamento do sistema direto. Se é direto, depende de índice? Não. Então eu sei que são os alfabéticos. Qualquer método alfabético é direto. Vamos procurar algum? Olha ele aqui, ó. Então letra C. Toda vez que falar em método alfabético, é direto. Os métodos de arquivamento são divididos em dois grandes sistemas. Então a gente já sabe que são os diretos e o indireto, né? O sistema em que a busca do documento é feita direto no local onde ele se acha guardado é chamado de sistema o quê? Qual o sistema que a busca é feita direto no local? Método direto. Letra B é o item correto. Bom, vamos avançar mais um pouquinho. Agora vamos falar do seguinte, como é que você vai escolher o método que você vai adotar no seu arquivo? Porque você tem lá os métodos alfabético, geográfico, numérico, ideográfico. Qual o melhor método para organizar o arquivo? Será que é o alfabético? Será que é o geográfico? Será que é o ideográfico? Qual o melhor método para se organizar o arquivo? Vamos avançar um pouquinho para discutir isso aí, olha só. Então, a ideia é bem simples. Ó, primeiro você vai analisar os documentos que você vai organizar, para poder ver o que é melhor para cada um. Eu já te adianto o seguinte, não existe um método melhor do que o outro, né, dentro do arquivo. Tudo varia de acordo com aquilo que você vai organizar. Então não tem como eu dizer o método alfabético é melhor que o geográfico. Depende. Cada coisa que você for organizar tem que ser analisada. Pensa comigo, no seu arquivo só tem um tipo de documento ou vários? São vários documentos diferentes. Então eu não posso dizer que você tem que organizar contrato do mesmo jeito que você organiza folha de pagamento. Cada caso é um caso. Então, para organizar seu arquivo, tem que analisar quais documentos vão ser organizados e o que é melhor para aquela empresa que está organizando. Quer ver só? Vamos pegar o nosso exemplo aqui. Olha lá o exemplo. Você vai organizar uma empresa, por exemplo, contratos, contas pagas, folha de pagamento, cadastro de clientes, cadastro de funcionários. Então você vai analisar caso a caso para ver o que é melhor para cada um. Então vamos lá. Você vai organizar, por exemplo, contrato. Você pode organizar, por exemplo, o contrato pelo número do contrato. Qual o método que você usou aqui? Um método simples. Aí depois você vai organizar as contas pagas. Digamos que você separe por assunto. Água, luz, telefone. Então, método ideográfico. Se você organizar as folhas de pagamento por ano e por mês,
método numérico cronológico. O cadastro de cliente, digamos que você organiza pelo nome dos clientes, método alfabético. E depois você vai organizar o cadastro dos funcionários, organiza pelo número da matrícula do funcionário. Então, método numérico simples. O que você percebeu aí? Eu sou obrigado a organizar o arquivo todo por um único método? Claro que não. O que funciona para um documento pode não ser bom para o outro. Cada caso é um caso. Isso acontece na sua casa também. Você vai organizar as suas contas, não tem que organizar do mesmo jeito que você organizou seus diplomas. Cada caso é um caso. Tá? Analisa cada documento para ver o que é melhor para cada um. Tá vendo? Não posso dizer que o arquivo tem que ser organizado por um único método. Cada caso é um caso. Vamos avançar mais um pouquinho? Olha só, além de você pensar no documento, tem que pensar também na entidade que você está organizando. Porque o que é bom para uma empresa pode não ser para outra. Por exemplo, temos agora uma questão bem prática. Um cursinho preparatório para concursos com filiais em todo o território nacional, em todo o Brasil. Imagina você organizando os documentos desse cursinho. Olha só, digamos que você vai organizar os contratos dos alunos nesse curso, que funciona em todo o território nacional. Digamos que você resolvesse organizar os contratos desse jeito aqui. Primeiro eu separo, por exemplo, por estado. Então, olha só, é uma forma de organizar. Qual é o método que organiza por estado? Geográfico. Dentro do estado, eu posso organizar pelo ano, para não misturar contrato velho com contrato novo. Que método é esse? Numérico cronológico. Dentro do ano, eu posso organizar pelo nome da entidade, do cursinho que eles preparou. Em ordem alfabética, então, método alfabético. Nas turmas daquele órgão, eu posso separar pelo número da turma. Então, numérico simples. E dentro da turma, eu posso organizar pelo nome do aluno. Então, método alfabético. E se brincar, ainda posso utilizar a cor para facilitar, que é o método variadex. Tá vendo só? Nesse esqueminha aqui, ó, eu utilizei vários métodos para organizar os contratos dos alunos. Ó. E tudo isso pensando como é que a empresa funciona. Lembrando que ela funciona no Brasil inteiro, lembrando que tem vários anos que ela funciona, que não é bom misturar contrato velho com contrato novo, que tem várias turmas para vários concursos e vários horários. Então, tá vendo? Tudo isso influencia. Se você tivesse que organizar contrato no imobiliária, seria esse mesmo esquema aqui? Não, aí você vai criar outro esquema lá para a imobiliária, que vai te separar por localidade do imóvel, pelo cliente, por vários critérios diferentes. Então, é diferente você organizar contrato numa locadora de carros, numa imobiliária, numa escola, porque cada entidade tem as suas características. Em órgão público é a mesma coisa. Como é que você vai organizar processo no serviço público? Depende do órgão. Quer ver? Eu trabalho no arquivo do TJDFT, Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Como é que a gente organiza processos judiciais, por exemplo? A gente separa primeiro por cidade, então o processo de cada cidade onde ele foi julgado, dentro da cidade pela natureza, civil, criminal, família, já é por assunto. Dentro da natureza, por exemplo, natureza civil, eu tenho a primeira vara civil, segunda, terceira, quarta, quinta, então já é pelo número da vara. Dentro do número da vara, dentro da vara, vamos organizar pelo assunto, então processo de despejo, posse, homicídio, estelionato, para separar de acordo com aquilo que foi julgado. Dentro do assunto, pelo ano que esse processo vai ser eliminado, então já separa por ano, que é o cronológico. Dentro do ano, pelo número do processo, então já é numérico simples, ou seja, vários critérios diferentes. Tá vendo? Isso tem que ser estudado. E isso só para processo judicial. Imagine todos os tipos de documento que existem no tribunal. Ou seja, cada empresa vai criar seu esquema de classificação, de organização do arquivo, de acordo com as suas particularidades. Quando a questão disser assim, ó, todos os documentos da empresa devem ser organizados pelo único método. Errado. Cada empresa cria sua própria metodologia para organizar seu arquivo. Perfeito. Para organizar o arquivo, é importante levar em consideração os documentos e a estrutura e funcionamento da entidade que está sendo organizada. Perfeito, exatamente isso. Quando você for organizar seu arquivo em casa agora, pensa um pouquinho nisso aí. Ó. Como é que você vai organizar seu arquivo? Você vai organizar de acordo com aquilo que atende às suas necessidades. Cada pessoa tem a sua própria forma de organizar seu arquivo. E o que é bom para uma pessoa não pode não ser bom para outra. Empresa é a mesma coisa. Vamos avançar mais um pouquinho? Então, olha só um resumo do que a gente viu até agora. O responsável pela organização do arquivo vai considerar dois aspectos. Quais são os documentos que ele vai organizar, então a natureza dos documentos, e a estrutura e o funcionamento da entidade que ele está organizando.
Tá vendo? Depende do documento, depende da empresa. Perfeito, exatamente isso. É assim que está na bibliografia que fala do assunto e é assim que vai cair na prova. Geralmente copiam usando essa terminologia aí. Se mudar também não tem problema, porque você já entendeu o funcionamento. Depende da empresa e depende dos documentos que você está organizando. Vamos avançar mais um pouquinho? Olha só. Baseado nisso, eu posso dizer que a empresa pode adotar quantos métodos forem necessários. Igual você na sua casa, pode usar quantos métodos você quiser. Cada instituição adota metodologia de arquivamento que atenda às suas próprias necessidades. Tá vendo? Cada empresa tem o seu esquema de ordenação. O que funciona para uma pode não funcionar para o outro. É importante que a pessoa conheça bem a empresa que ela vai organizar? Claro, para saber o que é melhor para aquela instituição, para cada documento que ela for organizar também. Ó, vamos pegar algumas questões de provas anteriores para ver se é assim mesmo. Olha a primeira aqui. Ó. A escolha do método de arquivamento deve considerar as características dos documentos serem classificados, ó, depende dos documentos, e identificando a maneira como o documento é mais frequentemente consultado. Perfeito, exatamente isso. Então você vai estudar documento a documento e ver o que é melhor para cada um. O método de arquivamento é determinado pela natureza dos documentos, então depende do documento, e também pela estrutura da entidade. Perfeito, exatamente isso aí. Depende do documento, depende da empresa. O que determina o método de arquivamento dos documentos de arquivo é ou são. Quais são os aspectos que vão determinar qual o método ideal para você organizar o arquivo? Depende do documento e depende da instituição ou da entidade que você está organizando. Então, letra A é o item correto, perfeito. Bom, agora uma questão prática. Considere que uma unidade de arquivo apresente a seguinte organização do seu acervo. Então, olha só, nesse caso aqui, ó, nós temos uma questão que ele te mostrou um esqueminha de ordenação, misturando métodos, e ele quer que você tente identificar que métodos foram adotados aqui. Ó, por isso que eu dei aqueles exemplos anteriormente, mostrando que é possível misturar métodos. Tá vendo? Isso é normal. Então você só tem que olhar aqui e tentar descobrir que métodos foram adotados. Nesse esqueminha aqui, a gente tem pelo menos uns 3 métodos aí. Quer ver? Vamos analisar. Olha só. Qual é o primeiro método? A pessoa separou primeiro os documentos em pessoal, veículo e material permanente. Então aqui eu tenho ordenação por assunto, método ideográfico. Ó, não está em ordem alfabética, não tem problema, é por assunto de qualquer jeito. Depois eu organizei pela cidade. Olha só, Ceilândia e Gama. Como a prova era do DF, pegou a cidade do DF. Então eu tenho aqui o método geográfico. Então, organizado por local. E dentro da cidade, de A a Z, o que é isso? Alfabético. Então eu consegui identificar 3 métodos dentro desse esqueminha aqui, tá vendo? Então não é complicado não. O que ele diz agora no final? Com base nessa organização, é correto afirmar que o método principal porque foi o primeiro, foi o que deu origem aqui, foi o método por assunto, perfeito, ideográfico por assunto. Tendo sido empregados secundariamente, depois os métodos geográfico e alfabético. Perfeito, exatamente isso. Tá vendo só? É possível misturar método. Pode cair uma questão dessa aí. Ele te mostra o esquema e você vai tentar trabalhar para ver que método a pessoa utilizou. Então, tranquilo, sem dificuldade. Vamos avançar mais um pouquinho? Olha outra questão exatamente igual. Considerando a hipótese de arquivamento a seguir, é correto afirmar que o principal critério foi o de arquivamento por assunto. Ó, aqui ele nem quer que você analise inteiro, não. Basta saber o principal. Qual é o principal aqui? Ó? Filiais, pessoal e fornecedores. Então, nesse caso, ideográfico por assunto. Pronto, já matou aí a questão. Mas só para treinar, se você tivesse que analisar os métodos secundários. Olha só, aqui organizou por local, método geográfico. Folha de pagamento pelo nome das pessoas, ó, de A a Z, alfabético. E os fornecedores foi por assunto, ó, ideográfico. Tá vendo? Dá para treinar isso aí à medida que você vai analisando os métodos que foram utilizados em cada esquema desse. Bom, ou seja, qual o melhor método para organizar seu arquivo? Depende. Depende do documento que você vai organizar e depende do que é melhor para você. Inclusive uma sugestão. Quer treinar esse assunto? Vai organizar seu arquivo. Pega seus documentos acumulados em casa, vê o que está meio bagunçado e comece a organizar. Você vai perceber que você vai estar adotando exatamente o que a gente viu aqui. Você vai organizar alguns documentos por nome, outros por data, outros por local. Quer ver um exemplo? Como é que você poderia organizar suas contas em casa? Você pode separar primeiro, por exemplo, por assunto.
Contas de água, luz, telefone, condomínio. O que você usou aí? Organização por assunto. Cada assunto desse você vai ter um método secundário. Como é que você organizaria, por exemplo, suas contas de luz? Por mês e ano. Já é o quê? Método cronológico, numérico cronológico. Se você tiver que organizar suas contas de telefone, você já poderia separar telefone fixo e celular, já é por assunto. Na hora que você organizar os telefones celular, conta de telefone celular, você pode separar por operadora. Digamos que o seu celular é aquele que tem 10 chips. Então separa lá, Claro, Oi, TIM, Vivo, já é pelo nome da operadora, tá vendo? Pelo nome alfabético. Dentro da operadora, você pode separar por assunto. Então, enfim, você pode misturar quantos métodos você quiser, isso é normal. É natural organizar documento utilizando vários métodos diferentes. Por nome, local, por assunto, por data. E quando disser na prova que o arquivo é organizado por um único método, não caia nessa. Você pode misturar quantos métodos você quiser. Garanto que depois que você tiver com o seu arquivo todo organizado, você não vai ter dificuldade nenhuma nisso aqui, ó. E depois que organizar, parte para o seu guarda-roupa, parte para o seu armário, que você vai perceber que são os mesmos métodos. Então você vai aplicar sempre esses mesmos métodos aqui para organizar seu arquivo e suas coisas aí no dia a dia. Vamos treinar um pouquinho, não tem dificuldade, e é bom que no final você vai ter tudo organizado na sua casa. E quando chegar na prova vai ver que não é novidade nenhuma. Tá vendo só? Então boa sorte, bons estudos e até a próxima.